Olá, pessoal. Estamos hoje com mais um bloco aqui do Conversa de Energia com Daniel Caro e Henrique. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Henrique? Tudo Boa noite, ótimo. tudo jóia? Hoje vamos falar sobre exportação de energia. Então, vocês acreditam que a exportação de energia, de forma como ela é feita hoje, né, seja por termoelétricas ou energia vertida, né, pode ser aprimorada, levando em conta os aspectos como regramento atual, produto de preço, previsibilidade, estímulo à concorrência? O que que vocês pensam sobre essa questão? Henrique, pode Come- começar? Começo? Pode ser. Bom, então a gente tem observado aí, vou falar mais acho que do mecanismo de energia vertida turbinável, né, que seria a exportação por hidrelétricas, né? Ele tem ganhado muita força, realmente o volume transacionado, tanto energético quanto financeiro, tem crescido bastante agora em 2023, né? É um filão, digamos assim, que precisa ser aproveitado pelo país, porque realmente da energia vertida turbinável, pouca parte realmente é aproveitada para fins de exportação. Chegou-se a número da ordem de 7%, né? Estima-se que pelo menos 26% da energia vertida turbinável possa ser aproveitada para fins de exportação, né? Então, é um mecanismo que pode ser melhor aproveitado, e um ponto que cabe destacar aí é que ele, como no fim das contas, as usinas que participam, que oferem receita por conta do mecanismo de exportação, são do mecanismo de realocação de energia, do MRE, né? Isso pode trazer um benefício para os consumidores, tão maior seja o preço de exportação, porque essa receita do MRE, ela, na final das contas, ela às vezes acaba contribuindo até para a modicidade tarifária, né? Ao melhorar a questão da performance do ambiente regulado quando compra cotas, da Itaipu, das usinas quando repactuam risco hidrológico, né? E tudo isso acaba, e até a questão de encargos setoriais, como a compensação financeira por utilização de recursos hídricos, ela acaba tendo uma maior arrecadação, isso às vezes vai para os estados, benefício ambiental por substituir hidrelétricas no lugar de térmicas, então tudo isso acho que acaba sendo interessante. Acho que talvez a Dani consiga falar um pouco melhor. Acho que ele ainda é pouco explorado do ponto de vista comercial, né? Não se consegue fornecer um produto muito firme, né, para os outros países. É uma energia interruptível. Acho que isso que não é muito a minha área aí, mas é que acho que ainda poderia ser melhor aprimorado. Uhum. Obrigada, Henrique, perfeito. O que eu vejo, assim, eu não tenho geração, então a gente não exporta, não tem geração hidráulica, quer dizer, só GD, né? Então não é, Uhum. mas o que eu participei de algumas discussões, o que eu acompanhei, é que a gente exporta basicamente para a Argentina e para o Uruguai, né? E os fóruns de comercialização que são feitos, existe uma competição dentro do Brasil, entre os participantes, então, quando é vertimento turbinável, né, entre os hidráulicos, quando exporta térmico, acho que também existe um fórum, mas do lado da Argentina e do Uruguai, existe somente um representante. E esse representante, ele que escolhe de quem ele vai comprar, né, e entregar para a Argentina e para o Uruguai. Então, eu acho que poderia ter um aprimoramento nesse fórum de comercialização, principalmente do lado do Uruguai e da Argentina, né? Não sei se seria o caso de ter alguma conversa mais aberta em relação à comercialização de energia entre os países, entre esses três países, né? Então, assim, o que eu sinto é um fórum muito limitado do lado dos argentinos e do Uruguai, né? Da Argentina e do Uhum. Uruguai, né? Só tem um comprador de cada país. E eles selecionaram um representante, no caso o mesmo, para comprar a energia do Brasil, né? Daí não tem Agora, competitividade, outras né? do. Aí não tem Não tem. competitividade, né? Um comprador só, né? É,
E, na verdade, tem competitividade dentro do Brasil, só que esse comprador seleciona de quem vai comprar. Eu não sei Aham. exatamente como que é. Provavelmente é preço, mas eu não sei como se dá. Não é uma relação direta entre os vendedores e o comprador, né? Aham. Existe esse representante no meio. Até houve um aprendizado ao longo desse ano, né, Henrique? Porque essas vendas para a Argentina e para o Uruguai eram feitas a PLD mínimo no começo do ano. E aí viu-se que era possível vender mais caro, porque o preço de energia na Argentina estava muito mais caro. E aí foi a CCE, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que foi a CCE, ela começou a aumentar, vamos dizer, o preço mínimo desses leilões, né? Então a energia poderia ser vendida no mínimo a tanto. E se não me engano, chegou a R$ 200 ou está em R$ 200, né? Apesar da gente não estar vertendo, né? Mas acho que chegou a um preço bem mais alto que em janeiro e fevereiro, correto, É Henrique? um ágio percentual em relação ao PLD, né? 250% em cima do PLD, né? Ah, tá bom. Era em Então, relação ao PLD. em Perfeito. relação ao PLD, eles chamam de fator Uhum. de ganho mínimo, uma coisa. É o Sim, termo FGM. Aham. sim. E foi muito benéfico para os geradores hidráulicos aqui do Brasil, né? E aí, Uhum. obviamente, começa a tentar expandir um pouco a discussão, né? Como a gente está numa situação de sobra, né? De pouca carga para muita capacidade de geração, nesse Uhum. momento, né? Dados que os reservatórios estão cheios, por outro lado, a GD está crescendo, tirando um pouco da carga dessa geração centralizada. O que se tem discutido muito é o que mais a gente pode fazer para poder utilizar essa energia. Então, ou aumentar a exportação, e aí também até eventualmente conexão com outros países, ou criar mais usos para essa energia, né? E aí seria hidrogênio, ou eletrificação de alguns processos, enfim, né? E então, acho que a exportação acabou atiçando temas um pouco maiores aí, né? Como uma solução para a nossa situação atual, né? Mas o modelo hoje é assim, né? Você tem comercializadora XYZ e a X obtém a autorização, né? Para comprar das usinas de despacho centralizado, né? Com vertimento aí, turbinável, né? Não turbinável ou turbinável. E aí, quem a Isso. Y e a Z que não tem essa autorização, elas podem comprar dessa X que tem autorização e vender para a Argentina e para o Uruguai? Não, porque ela só representa os países. Então, ela compra para entregar. Então, Ah, certo. ela, ela compra para exportar. Ela é um agente que faz essa exportação, né? Vamos dizer. Por Entendi. mais que tenha uma competição interna, às vezes o credenciado lá fora é um único, né? Então isso que é Aham, o que se aham. cria intermediários na Uhum. ponta. Então, mas a empresa, Henrique, que não tem a autorização no Brasil, ela pode participar de alguma forma desse processo? Ela, Não, par- Não ela pode. participa do procedimento competitivo, mas ela não consegue buscar o comprador na outra ponta, né? É porque ela Ah, tem que sim, entendi. recorrer àquele que é habilitado. mas só quem pode participar são os hidráulicos. Assim, no caso da venda da energia, são só os geradores, né? Uhum. Hidráulicos poderiam vender nesse fórum de competição para exportar essa energia. Você Aham. necessariamente tinha que ser um gerador hidráulico do MRS, se não me engano, né? Inclusive Sim. participante Eles do. serão os fornecedores, aí você pode ter os comercializadores de energia com autorização para exportação, que vão buscar unir essas pontas, que são o MRE de um lado, né, e o comprador lá do outro lado, né. O problema é que a gente não consegue ter acesso a esse comprador, esse importador lá direto, né. Eles Uhum. também habilitam alguns poucos comercializadores para fechar esse elo, né. Então isso Aham. que acaba ainda tornando pouco líquida essa operação, né? Agora, seria interessante para o mercado, né, ampliar esse leque de opções e permitir aquelas usinas pequenas, PCHs, biomassa, que não tem o despacho centralizado, né, que tem o despacho livre, poder vender também, né? Uma vez que é uma energia que não é uma energia que o ONS conta como uma energia aí para
ser firme ou ser de base, né? São energias que elas são vendidas em contratos bilaterais, né? Talvez Mas, por ser menos previsível, impactarem menos isso. no modelo, no sistema, né? Acho que acabam não sendo priorizados, né? Mas, pessoal, nosso tempo está acabando. Agradeço muitíssimo mais esse programa de hoje. E não Tá, deixem de joia. curtir e Obrigada, André. compartilhar. Obrigado, Dani. Obrigado, Henrique. Que Até isso, eu que mais. agradeço. Até Tchau, tchau. mais.